Meu Deus, abençoe tia Roberta e os meus colegas da igreja e também os pastores da igreja. Livra-me dos coronas, todo mundo também, para eles viverem nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus nosso Pai. Quem fez o mar azul, o mar azul, o mar azul? Quem fez o mar azul? Deus nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus nosso Pai. Quem fez a linda estrela, o mar azul, as aves que voam? Quem fez você e eu? Deus nosso Pai. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e formoso é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e formoso é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e formoso é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Posso ser um missionáriozinho. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para
agradar aos outros, novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros, que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Olá, crianças! Vocês já tentaram fazer alguma coisa na sua casa que não deu certo? Então hoje nós vamos ouvir uma história de uma menina chamada Jambo. Ela morava lá na África. Essa é a Jambo. Nós vamos ouvir a história dela. A Jambo gostava de fazer bolo de fubá, mas ela nunca acertava fazer o bolo de fubá. Sua madrasta começou a gritar com ela. Ela ficou dizendo: você não sabe fazer nada certo, você só faz tudo errado, o bolo de fubá não prestou, você não faz nada certo, você não vai poder nem casar com ninguém vai querer casar com você não sabe fazer nada. A Jambo saiu correndo para a cozinha, dando graças a Deus porque ele não apanhou. A Jambo era uma criança como qualquer um de vocês. Ela tinha 7 anos, ela gostava muito de brincar na escola. Ela gostava de uma brincadeira que era para pular corda. Ela gostava dessas brincadeiras. Então, a Jambo, seu pai tinha que viajar para trabalhar. Ela morava em Quênia, no leste da África. Então, ela ficava muitas vezes sozinha com sua madrasta. E muitas vezes a Jambo ficava um pouco triste. E à noite, ela saía, sentava numa pedra, aí ficava olhando lá para o céu e ficava olhando as estrelas e umas lágrimas ficavam caindo do seu rosto. Ela ficava muito triste pela vida que levava. Certa tarde, a Jambo estava na escola. E Hades, a sua amiga, chegou para ela e disse: ei, vamos roubar docinho hoje? Vamos até as bodegas, até os quiosques, as barraquinhas, né? Quiosques, as barraquinhas que tinha. Vamos lá, vamos roubar docinhos. Ela disse: tudo bem, eu vou com você, mas eu vou ficar só pastorando enquanto você vai tirando o docinho. Ela disse: tudo bem. Então elas foram e quando chegou lá, Hades encostou lá perto da barraquinha da mulher e começou a espirrar para chamar a atenção da mulher. Ela olhou para um lado, para o outro, não viu ninguém. Então ela disse: agora que nós vamos colocar nosso plano. E ela espirrou. Quando ela espirrou, a senhora olhou para trás e disse: você está espirrando em cima dos meus docinhos? Você quer encher meus docinhos de vermes e bactérias? Saia daqui! Então, a mãozinha de Hades, por trás da mulher, tirava muitos doces. Ela encheu sua blusa de doce. Era tanto docinho que a blusa dela não cabia mais. E ela cochichou e disse: peguei! Então, elas saíram e quando a mulher virou, ela não viu que Hades tinha pegado tanto doce. Elas pegaram tanto doce que da próxima vez elas disseram: nós vamos roubar fruta, porque nós temos doces demais. Então, elas saíram para casa, mas Hades ficou um pouco triste, porque ela sabia que mesmo se ela não estivesse tirando o docinho, mesmo que ela estivesse só pastorando a amiga dela tirar os docinhos, ela também estava roubando igualmente. Isso era roubo também. Então ela ficou triste e foi para casa com aquele pensamento. Ela tinha visto uma foto de Jesus Cristo. Ela viu numa livraria. Então ela passou a noite pensando. Ela não queria fazer mais aquilo. Então ela pensou e também ela teve um sonho. Ela sonhou que muitas crianças estavam indo para o céu, mas ela ficou para trás.
ela não estava conseguindo. Ela não viu o nome dela ser chamado para entrar no céu. Ela ficou muito preocupada. Quando foi no outro dia, ela disse: eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais roubar. Então, ela chegou na escola, a sua amiga Atis, com um olhar cheio de malícia, cheio de maldade, chegou e disse: vamos hoje? Vamos roubar docinho mais uma vez? Ela disse: não, eu não vou. Por favor, não me chame para fazer mais essas coisas. Então, Andiambo não queria mais roubar. Ela sabia que roubar é pecado. E ela sabe que roubar entristece a Deus. Você já roubou alguma coisa? Vocês já tiraram alguma coisa escondido? Quando sua mãe falou: não pode pegar o bolo que está na geladeira. Quando sua mãe saiu de perto, você foi lá, pegou o bolo e comeu? Mas isso é pecado também. Então, roubar tudo é pecado. Tudo que desagrada a Deus, tudo que a gente faz de errado é pecado contra Deus. E Deus, Ele diz que todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos do amor de Deus, do perdão de Deus. Então, nós não precisamos pedir perdão e continuar pecando. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus e deixar para trás as coisas que nós fazíamos de errado. Então, Andiambo precisava ouvir mais da palavra de Deus. Ela fazia o ensino fundamental, ela estudava, mas ela queria muito entrar no ensino médio. Ela pensou: será que eu vou conseguir entrar no ensino médio? Mas para entrar no ensino médio precisava fazer uma prova. E ela se inscreveu. Ela se inscreveu e disse: eu vou tentar. Então ela foi, tentou fazer a prova, fez o teste, chegou o dia do teste, ela fez e foi embora. Depois ela voltou para ver se tinha passado. Quando ela chegou, ela entrou na fila e foi olhar se o seu nome estava escrito. Ela pegou o papel, o folheto do teste e olhou. Ela precisava tirar 100 pontos. Mas dos 100 pontos que ela tirou 99. Então ela ficou muito feliz. Ela saiu contente, correndo e gritando: passei, passei! Os anos passaram e Andiambo cresceu. Ela já ficou adolescente. Mas ela sempre estava no seu pensamento, ela queria aprender mais de Deus. Ela queria entrar no ensino médio e ela conseguiu passar no teste. Então chegou o tempo de Andiambo ir para o internato. Ela foi para o internato. Quando chegou lá, ela queria logo procurar uma sala onde tinha pessoas que podiam falar de Deus para ela. Podia ensinar a palavra de Deus para ela também. Ela estudava muito, ela era muito inteligente, ela gostava de estudar, mas o interesse maior dela era de aprender sobre Deus. Ela também queria muito ensinar outras crianças. Ela queria ir para ensinar as crianças e também treinar outras pessoas para falar de Deus para as crianças. Ela gostava muito desse trabalho. Então, Andiambo começou a falar de Cristo para as crianças. Chegou uma missionária lá na cidade dela e ela começou a ensinar Andiambo. Ela entrou numa sala de adolescentes, a professora ensinou para ela sobre o amor de Deus e ela aprendeu. Mas Andiambo precisava fazer uma decisão na sua vida. Além de só ensinar as crianças, ela sempre queria mais, ela procurava sempre mais, ela queria mais e mais aprender, ela queria ensinar, ela tinha um desejo forte no seu coração de ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. Ela não queria ficar só com ela. Muitas vezes nós ouvimos falar de Deus, mas às vezes a gente tem vergonha, né? Às vezes a gente tem vergonha de falar para outras pessoas que a gente é crente, a gente tem vergonha de falar do amor de Deus para os colegas.
mas Andiambo não tinha. Quanto mais ela aprendia de Deus, mais o desejo do seu coração aumentava para que ela pudesse falar de Cristo para as crianças. E ela fazia aquilo com muito prazer. A missionária percebeu que Andiambo era muito interessada. Ela disse: Andiambo, já chegou a hora de você ir contar a história para as crianças. E ela pensou: o quê? Contar a história para as crianças? Aquele monte de criança ali olhando para mim, será que eu vou conseguir? Então, Andiambo ficou muito nervosa. Ela estava na frente de muitas crianças. Preste atenção, crianças. Tanto de olhar de crianças olhando para ela. Ela começou a contar a história que duraria 30 minutos, mas ela terminou bem rápido. Então a missionária Lois disse: foi uma história curta, mas foi uma história muito boa. Muito obrigada, Andiambo. Andiambo estava muito nervosa e ela correu e foi logo sentar. Mas ela pediu força a Deus para aprender mais, para poder continuar a falar do Evangelho, a pregar o Evangelho para outras crianças, falar de Cristo para outras crianças. Então, Andiambo continuou. Ela aprendeu mais e mais. Ela orava a Deus e pedia para que Deus a ajudasse, para que ela pudesse ir falar de Cristo em outros lugares também. Não ficar só ali. Ela sabia que ensinando a 10 pessoas falar do amor de Cristo, elas podiam falar para 40 crianças. E cada 10 pessoas dessa falando para 40 crianças, ia dar 400 crianças ouvindo da palavra de Deus. E Andiambo continuou. Cada vez mais Deus fortalecia ela. E ela aprendia mais e mais de Deus. Deus diz que quando a gente precisar, é só pedir de sabedoria a Ele, é só pedir sabedoria que Ele nos dá. E Andiambo cada dia mais ia fazendo isso. Ela terminou o ensino médio, ela foi crescendo, terminou o ensino médio e continuou com aquele desejo imenso de falar de Cristo para outras crianças, em outros lugares, em outros países. E ela orava a Deus para que ela pudesse sair dali e também falar para as crianças do Sudão. Ela tinha ouvido falar lá do Sudão, eles tinham sofrido uma guerra, então ela queria muito que aquelas crianças que estavam lá pudessem ouvir da palavra de Deus. E ela orou. E Deus mandou outra missionária. Chegou uma missionária que ela queria trabalhar no Sudão e ela precisava de uma pessoa para que ela pudesse conhecer a África, ela pudesse conhecer a cultura da África, o costume de lá, e ela pudesse fazer a vontade de Deus, falando de outras crianças. Então ela encontrou Andiambo e ela disse: Andiambo, você é a pessoa certa para fazer, ir comigo, junto comigo, ir até Sudão. E Andiambo ficou muito feliz, porque ela tinha pedido para Deus, para que Deus ajudasse ela, para que Deus ajudasse também as crianças lá do Sudão e que ela pudesse chegar até o Sudão para falar de Cristo para aquelas crianças. E ela encontrou uma amiga, Deus mandou uma missionária para ir junto com ela até o Sudão para falar de Cristo para aquelas crianças. Andiambo ficou muito feliz. Chegou a hora de ela chegar em casa, voltar para casa e falar para seus pais, para sua família, que ela não ia mais ficar ali ensinando. Ela voltou para casa, ela precisava se preparar mais, o tempo foi passando, ela terminou o ensino médio e ela foi para a faculdade. Terminou a faculdade e ela continuou com aquele desejo no coração de ir falar para as crianças. Então, quando ela voltou para casa e foi falar para seu pai que precisava de sair, o seu pai disse: o quê? O
que você está fazendo? Seu pai ficou irado. Você vai deixar o seu trabalho? Você vai deixar de ser professora? O que é isso? Quem é que vai lhe sustentar? O que é essa coisa de ser missionária? Quem vai sustentar você? Então, Andiambo explicou para ele, mas ela sabia que Deus ia sustentá-la. Ela sabia que essa decisão era muito importante para a vida dela. A Bíblia diz que nós precisamos deixar pai e mãe e ir para pregar o evangelho às crianças, às pessoas, a todo mundo. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, Andiambo tinha aquele desejo no seu coração de falar de Cristo, de pregar o evangelho para as pessoas perdidas. As crianças precisavam ouvir a palavra de Deus. Andiambo ficou um pouco triste, porque os seus irmãos também ficou olhando para ela com aqueles olhares maldosos e dizia, você não sabe nem preparar um bolo de fubá? Como é que você vai sair por aí ensinando outras pessoas para fazer ou para pregar o evangelho? Como? Então, Andiambo ficou muito triste. Ela tinha uma amiga chamada Raabe, e Raabe ficou o tempo todo calada, não falou nada. Mas de repente, Raabe abriu a boca e disse, como você vai sobreviver? Quem é que vai lhe sustentar? Você vai deixar todo o seu trabalho, vai deixar de ganhar bem para ir para esse lugar? Mas Andiambo não falou nada. Saiu um pouco triste, decepcionada com sua família. Mas ela já tinha a sua decisão. Ela já tinha feito sua decisão de servir a Cristo. Então, crianças, chegou o dia de Andiambo viajar. Ela saiu e viajou com a sua amiga missionária. Ela sabia que aquelas crianças precisavam da palavra de Deus. E ela estava no avião e ela ficou olhando lá de fora a imensidão de terras, as coisas tudo destruídas, por causa de uma grande guerra que houve lá. Também tinha os perigos. Andiambo estava certa disso. Ela era da África, ela já conhecia os perigos que apareciam. Então tinha serpente egípcia, tinha lagarto, tinha escorpião, mas Andiambo, ela pensou muito em Deus. E ela sabia que a Bíblia falou, ela leu na Bíblia, que Deus não nos deu o espírito de covardia. Então, Andiambo, ela não temeu, porque ela confiava em Deus. E ela foi junto com a missionária. Elas foram avisadas dos perigos quando elas chegaram na aldeia. E muitas vezes Andiambo estava na sua casa e ela escutou um barulho. Era um barulho muito forte. Mas ela estava escovando os dentes e ela deu uma olhada e ela não viu nada. Mas ela sabia que era alguma coisa grande, algum animal feroz. Então ela ficou confiante em Deus e terminou de escovar os dentes. E muito depois, mais tarde, ela pegou o livro e estava estudando lá fora, ao redor daquela cabana, daquela barraca. Ela estava lá fora e de repente ela ouviu o mesmo barulho, mas ela não ficou com medo. No início ela teve medo quando falaram do perigo que tinha, mas depois ela disse, eu vou confiar em Deus. E nessa hora ela não teve medo, ela só olhou e viu que saiu um grande lagarto, um lagarto que estava ali entre as palhas. E ela só olhou para ele. E ela já era acostumada, ela morava na África e ela já era acostumada com aqueles animais. E ele passou direto. E as pessoas daquele lugar disseram, vocês olhem para o chão também, porque existem muitos escorpiões. Então tenham cuidado. E elas tinham cuidado. Mas Andiambo e a missionária estavam muito confiantes em Deus. E ela sabia que a ida delas ali estava sob a proteção de Deus. E que elas iam conseguir falar de Cristo. Elas conseguiram, elas ensinaram a muitas pessoas, elas ensinaram a crianças,
elas ensinaram adolescente. Então elas pensaram, como vamos fazer depois que sairmos daqui? Vamos preparar alguém para ficar no nosso lugar. E elas ficaram orando, pedindo a Deus que Deus mandasse alguém, que Deus ajudasse que chegasse pessoas para ficar no seu lugar quando elas saíssem. Enquanto elas estavam orando, de repente apareceu um grupo de adolescentes. 12 adolescentes estavam ali. E elas não sabiam que eles iam ser voluntários, mas eles se voluntariaram e disseram, se vocês nos ensinar, nós vamos ficar ensinando a outras crianças. Como nós podemos fazer para ensinar outras crianças? Então, ela ficou muito feliz, porque Deus sempre estava escutando as suas orações. Deus sempre ouvia as suas orações. E ela pediu mais a Deus. Ela pediu para Deus que Ele mandasse moças também, moças adolescentes, meninas que pudessem falar de Cristo, aprender e falar de Cristo também para outras crianças. Sabe, depois de 2 meses apareceu 6 moças, 6 meninas adolescentes com o desejo também de aprender a palavra de Deus, de aprender como ensinar a palavra de Deus para outras crianças. E a Jambo e a missionária ficaram muito felizes porque estavam vendo seus sonhos, suas orações sendo realizadas. Deus, Ele ouve as nossas orações. Assim como Ele ouviu as orações de Jambo, Ele também pode ouvir as suas orações. Se você tem no seu coração o desejo de falar da palavra de Deus para outras pessoas, você pode pedir a Deus, que Deus vai te ajudar. Ele vai te ajudar, assim como Andiambo, Deus vai te ajudar. Preste atenção na vida de Andiambo. Olha o testemunho dela. Mas para isso você precisa ter o desejo no seu coração, o desejo de falar de Cristo para outras pessoas. Nós temos que confiar em Deus. Na Bíblia, a palavra de Deus diz assim, em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso. Quem é aquele que é poderoso? Aquele que é poderoso é Deus. Então Deus, Ele é poderoso. Ele pode suprir as nossas necessidades. Ele pode nos ajudar a realizar os nossos sonhos. Ele está sempre conosco. Quando você decide servir a Deus, quando você decide estar falando do Evangelho, fazendo a vontade de Deus, Deus está conosco. Ele nos encoraja, Ele nos anima a falar do Evangelho para outras pessoas. Então, se você tem o seu desejo no seu coração, peça a Deus, ore, peça a Deus que Deus vai te ajudar. Vamos fazer agora uma oração. Senhor, abençoa essas crianças que estão ouvindo essa linda história dessa menina chamada Andiambo. Que o Senhor abençoe a vida de cada criança, que a Tua palavra possa penetrar nos seus corações e elas possam, Senhor, um dia também decidir a Te servir, ter coragem de levantar a mão e ir até os campos, de querer ir, ter o desejo no seu coração de ir até os campos para falar do Evangelho para outras pessoas que não têm Cristo como seu Salvador. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e nos ajuda, Senhor, também a permanecer firme nos Teus caminhos, que nós possamos ser pessoas que vá falar do Evangelho, pessoas corajosas, que o Senhor nos dê coragem para falar do Evangelho para outras pessoas. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço pela salvação. Amém. Olá, a nossa brincadeira hoje é bola no copo. Nós vamos precisar de copos, bola e 2 crianças. Essa brincadeira vai funcionar da seguinte maneira. A criança vai jogar o
copo juntamente com a bola para cima e tentar virar o copo e pegar a bola com o próprio copo. Ela vai fazer com todos os copos até finalizar. O que terminar primeiro vai ser o vencedor.